Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, pelo menos uma vez por mês, hoje eu vou fazer um vídeo da nossa série De Volta ao Básico, onde a gente fala daqueles conceitos que são, entre aspas, mais básicos, mas que é importante sempre a gente revisitar. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa questão de diversificação, quantas ações vocês têm em carteira, quantos vocês gostariam de ter, e claro, deixem os temas aí para a gente conversar nos próximos vídeos, né? Então hoje a gente vai responder, vai renovar esse vídeo aqui falando de quantas ações ter em carteira, né? Existe uma frase que é bem marcante, né, do Harry Markowitz, que é um economista americano, ele está vivo, acho que tem mais de 90 anos, deve estar nos 94, 95 anos. Ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de 1990 e ele é um cara que ele é pioneiro nessa questão de gestão de portfólio, os efeitos de risco, de rentabilidade, de correlação, de diversificação. E ele é bastante marcado aqui por essa frase que a diversificação é o último almoço grátis do mercado, e a gente vai entender por quê, né? E quando ele fala dessa questão de gestão de portfólio, ele está comentando a respeito da estrutura da carteira. E um erro muito grande do investidor, não só do investidor brasileiro, é a preocupação em saber, querer adivinhar qual vai ser a próxima ação que vai triplicar, quadruplicar, e não pensar qual é o papel, por exemplo, daquela ação na carteira de longo prazo, né? O investidor ainda está muito focado nessa questão de olhar os ativos individualmente e não pensar na posição, no papel que cada empresa, no papel que cada ação vai ter na nossa carteira, os setores, o tamanho da posição, o acompanhamento, o quanto que ele vai aportar em cada uma daquelas posições, né? Que é uma questão que a gente cuida demais aqui nas nossas carteiras. A gente pensa muito mais na estrutura da carteira do que efetivamente quais são as ações, por exemplo, que vão entrar na carteira, tá? E um dos maiores erros do investidor brasileiro é ter concentração, né? O investidor brasileiro ele ainda concentra muito, né? Tem alguns mitos, algumas questões aqui que a gente vai comentar, e eu já conversei com milhares de investidores, né, pessoal? Fui durante muito tempo assessor de investimentos, a gente diariamente conversa com os investidores na Capitalismo. Nós temos o nosso serviço Help Invest, onde o investidor encaminha para a gente a carteira dele e o pessoal da análise faz uma avaliação individual dos ativos, e muita gente tem carteira concentrada de ações com 3, 4, 5 ações, né? E obviamente isso é problemático, né? À medida que pode dar problema numa empresa, numa ação, e a gente ficar ali comendo capim muito tempo. Porque o problema, né, pessoal, não é a ação cair só por si só. O problema, além disso, é a ação cair com a empresa piorando. Por exemplo, se a gente tem uma carteira de longo prazo. E, eventualmente, a gente vai ter quedas fortes, né, e a gente tem que pensar nessa estruturação para tentar mitigar ou evitar ao máximo essas quedas fortes. E também qualquer empresa vai ter problema. Não existe, eu vou vender antes de dar problema. Qualquer empresa, mesmo que seja de maneira momentânea, por melhor que ela seja, em algum momento vai ter problema. Isso daqui a um pouco eu tenho lá 50% do meu portfólio numa empresa só e ela tem problema e fica 4, 5 anos a ação sem subir, é complicado, né? Não, mas eu espero. Pô, pessoal, quem é que vai querer esperar 4, 5 anos aí e não ganhar dinheiro, né? É uma coisa bastante complicada nesse sentido, e a diversificação acaba nos ajudando em relação a isso, tá? Como eu falei, a gente tem algumas questões de mito, né, pessoal? Primeiro, muita gente acha que rende menos, o que não é verdade, né? Não existe garantia de que uma carteira concentrada vai nos gerar mais resultados, né? Agora, uma carteira diversificada pode nos gerar, sim, mais proteção, né? Que é justamente essa questão ali que o Markowitz comenta, né? E a gente tem vários exemplos de investidores que têm carteiras diversificadas ou de gestores que têm carteiras diversificadas e ganham bastante dinheiro. A gente teve o Peter Lynch, por exemplo, que durante muito tempo ele teve uma carteira super diversificada, chegou a ter mais de 1.000 ações, que é um exagero na carteira, mas o cara conseguiu ganhar muito dinheiro, ele conseguiu entregar muito retorno mesmo com uma carteira quase pulverizada, vamos dizer assim, né? E as nossas próprias carteiras, tá, pessoal? Se vocês olharem os resultados aqui, todas elas têm uma diversificação grande e todas elas têm resultados positivos, né? Ganha de ETF, ganha da maior parte dos gestores, não conheço carteiras recomendadas aí melhores do que as nossas,
e todas elas têm bastante diversificação, né? A nossa carteira de dividendos aqui tem 20 ativos, né? A carteira Thiago Prux tem mais de 20 ativos, né? Uma carteira aí que rende desde julho de 2017 600%, enquanto o Ibovespa rende 77%, e o S&P em reais, que seria o IVVB, 187%, e é uma carteira bem diversificada, né? Então é um mito isso, que uma carteira pode render menos, tanto que mesmo as nossas estratégias de médio e curto prazo a gente tem diversificação também, né? E lembrando, né, pessoal, que vocês podem clicar aqui nas estratégias, tem os resultados históricos ali, né? As recomendações de longo prazo com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, as de médio e curto prazo 10 minutos por dia. E eu vou deixar para vocês também aqui na descrição o nosso cupom de Black Friday, tá? E depois eu falo mais um pouquinho sobre a Capitalizo, né? Outra questão importante, né, pessoal, é a proteção, né, em relação a essa questão de diversificar, né? É uma forma de fazer gerenciamento de risco. E aqui nós temos um exemplo. Vamos supor que eu tenho lá uma carteira com 20 ações, R$1.000 em cada uma, né? Se eu tenho uma ação que lá deu um problema na empresa ou deu algum problema no setor da empresa, enfim, e ela caiu 50%, né? Se eu tenho uma ação na carteira, ela cai 50%, desvalorizou 50%, né? Agora, se eu fiz uma escolha ruim e a ação desvalorizou 50%, né? Seria aqui menos 50%, o meu impacto numa carteira de 20 ações seria 2,5%. Né? Se eu errei totalmente, comprei lá uma empresa e no outro dia a ação caiu 90%, né? Ou em uma semana, enfim, cada um vai ter o seu prazo. Se a ação caiu 90%, o impacto disso na carteira é 4,5%. Né? Então é muito importante a diversificação. Isso aqui é um dos exemplos, né, do porquê o Markowitz falou aquela frase ali que é o último almoço grátis do mercado. Né? Então é uma boa forma de gerenciamento de risco, né, essa questão da proteção. Outra é pensar globalmente, né, pessoal? Atualmente o mundo é o nosso lugar para investir. Né? Hoje é muito fácil comprar ações de outros países, exportadoras, né? Por exemplo, na minha carteira ali tem uma empresa da Coreia do Sul, né? Não posso esquecer que o Brasil é 1% do mercado global de investimentos. E os outros 99%? Eu vou abrir mão dos outros 99%? Poxa, eu já trabalho no Brasil, eu já vivo no Brasil e vou ter o meu risco 100% correlacionado a empresas que estão no Brasil. Mesmo as exportadoras, elas têm o risco de estar no Brasil, né? Comprar ações de exportadoras é uma forma de diversificar internacionalmente, sim. Agora, se o governo aumenta os impostos em relação à exportação, por exemplo, como é que ficam as exportadoras? Muita gente não pensa sobre isso, né? Então é importante a gente ter uma posição lá fora também e pensar globalmente. Não importa onde está a empresa, pessoal, o que importa é eu escolher as melhores ações lá para a minha carteira. Então a gente tem esse conceito bastante enraizado aqui na Capitalizo, a gente tenta transmitir isso da melhor forma para quem nos acompanha ou para os nossos clientes. Vamos pensar globalmente. O mundo é um lugar muito grande, muito cheio de oportunidades para a gente investir só aqui em ações brasileiras e abrir uma conta lá fora, ou mesmo comprar BDRs, né, pessoal? É super tranquilo, tá? Existe um número ideal, pessoal? Não existe um número ideal, né? O que a gente entende? Que uma carteira bem diversificada, ela deve ter entre 20 e 25 ações, tá? Não são todas as nossas carteiras que têm 20 a 25 ações, até porque a gente, por exemplo, nas carteiras pensa no longo prazo. Nas carteiras de longo prazo, né, a gente não precisa ter pressa para montar as carteiras. Então, pode ser que daqui a um ano a gente coloque um outro ativo, a carteira vai para 22, depois vai para 23 ações. Qual o problema de no longo prazo eu ter uma carteira com 30 ações? Não tem problema nenhum, entendeu? Isso é zero problema. Mas não adianta também eu ter uma carteira cheia de ações, não conseguir acompanhar as empresas. Essa é uma vantagem de ter o acompanhamento da Capitalizo, por exemplo, porque o investidor sozinho dificilmente vai conseguir acompanhar com o grau de detalhismo ou de detalhes aqui que os analistas da Capitalizo conseguem acompanhar. Eu, por exemplo, conheço muito de mercado, mas eu não sou analista, né? Então a minha carteira ali ela é montada pelos analistas da Capitalizo, né? Então eu tenho ao meu serviço profissionais, né, que vão me ajudar em relação a essa questão do acompanhamento. E também não adianta, né, o que é outro erro do investidor, especialmente o brasileiro, ter uma carteira cheia de ativos, mas muito concentrada em poucos, né? Esses dias um cliente mandou uma carteira, acho que ele tinha 40 ou 50 ações, mas 2 ações tinham 90% da carteira. Então não adianta muita coisa. E as 2 ações eram banco ainda. Adianta banco grande, né? Mesmo a gente sabendo que são empresas diferentes, né?
o risco setorial pode pegar, por exemplo, com uma taxação, né, dos grandes bancos. Então a gente tem que pensar nesse sentido também. E mesmo para aquele investidor que ele ainda não se convenceu disso, né, porque o nosso papel não é convencer ninguém, mas sim mostrar o que pode ser mais lucrativo e o que pode nos defender mais, né, o que pode gerar mais proteção, ele pode ir se acostumando com a ideia e comprando as ações aos poucos, né? Por isso que a gente fala que não precisa ter pressa. Se o meu objetivo é ter 25 ações na carteira, por exemplo, que seria um número bom entre 20 e 25, eu posso começar a minha carteira com uma ação. Depois, num mês, eu compro outra, compro outra. Quando eu vejo, pessoal, passou 4, 5 anos, eu já estou lá com a minha carteira bastante diversificada, né? Então, a gente é muito fã dessa questão de diversificação. Nós somos, inclusive, meio na contramão do mercado em relação a isso, mas o nosso desempenho também é diferenciado por causa dessa questão e também, como eu falei, em relação a isso aqui de pensar globalmente, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção aqui no link da descrição vai ter os nossos contatos. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail ou então nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!